Olá, professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também por aqui. Vamos continuar a leitura do conto para Clarice Lispector com candura. Logo se arrependeu, porque Clarice Lispector não parava de se remexer no assento, até que ele perguntou de supetão, tipo assim, perguntou para ele do nada, meio quase que de forma incisiva. Para você, o que é o amor? Enquanto ele tentava responder falando para dentro, ela se debruçou sobre a bandeja e lhe serviu meia xícara de café ainda quente, mas amargo. Tipo assim, né? Tem até a ver com a pergunta. Faz uma pergunta para ele de supetão, aí percebe que ele está bem enrolado para responder. Pô, aí vai, se inclina, dá um café quente e ainda por cima amargo, né? Como é que esse café vai descer? Serviu-se ela também, acendeu um cigarro e pegou a leitura mais à mão, uma revista de bordo da Italia com mapas do mundo e rotas aéreas, ou tipo uma revista que a gente pega de graça no avião. Será que ela estava tão interessada assim na resposta dele ou estava dando tempo para que ele respondesse? É possível que ela o chamasse em casa por apreciar especialmente o estado contemplativo dele, ao passo que o silêncio dela, pouco a pouco, ia deixando de intimidá-lo. Estado contemplativo, como assim? Ela percebia que ele a admirava, isso fazia bem pelo jeito pro ego, por orgulho dela. Ele começava a ficar à vontade para se recostar no sofá e correr os olhos pela sala. O retrato dela por de Chirico, o lustre, a mesa de jantar e, claro, a cadeira de jacarandá e a escrivania onde ela devia escrever. Estar em silêncio com Clarice Lispector não diferia muito de ler Clarice Lispector. Uma metonímia aqui, ó. Tá vendo? Estar em silêncio com Clarice, da companhia de Clarice, não diferia muito de ler Clarice Lispector. Uma metonímia que a gente está enxergando aqui, né? Mais uma vez, ele está próximo dela quando lê a obra dela, sabendo que está lendo ela. Isso era um modo mais intenso de o fazer para quem, como ele, tinha os livros dela em permanência na cabeça, desculpa. Com o anoitecer, sem escutar sua respiração e o folheio de páginas, reparou na poltrona vazia e entendeu que ela o deixara só na sala, se é que não tinha simplesmente saído de casa. Levantou-se, andou de lá para cá na penumbra, chamou baixinho seu nome, espiou a cozinha, o corredor, foi até o hall de entrada e, quando abriu a porta para ir embora, uma ventania escancarou a janela da sala e levantou as cortinas. Como que surgida de trás das cortinas, Clarice Lispector chamou para ver como era bela a sua fatia de mar por entre as paredes de edifícios. No breu da noite, ele não só viu a espuma branca das ondas, como respirou a maresia combinada com um cheiro de banho dos cabelos dela. As palavras da mãe, volta e meia, lhe reverberavam na cabeça, mas ele custava crer que Clarice Lispector pudesse se envolver a sério com um rapaz que tinha idade para ser seu filho, até a madrugada em que despertou com seu telefonema. O aparelho tocava na sala, longe da mãe, que só dormia com drogas pesadas. Clarice Lispector parecia exultante por enfim achar alguém insone igual a ela para conversar às 4:30 da manhã. Inclusive, ela gostava da palavra inclusive. Não era de hoje que pensava em lhe telefonar para contar a novidade, trocada de empregada. Pela primeira vez na vida, tinha uma cozinheira de mão cheia, que sabia até fazer cuscuz, e gostaria de convidá-la qualquer noite para um jantar a dois, com champanhe sem hora para terminar. Nos dias seguintes, infelizmente, estaria ocupada a revisar as provas do seu novo romance, que haviam acabado de chegar da gráfica. Houve ainda o quiproquó, pois a editora deu por falta da primeira parte do material enviado, sem atinar que o romance principiava, de fato, com uma vírgula. Mais tarde telefonaram para cobrar a última página, porque o romance terminava com 2 pontos. Não se decidia ainda entre 2 títulos. Só lhe revelava em sigilo que o romance falava de um casal profundamente enamorado, sem pressa de consumar o seu amor. Mas ela queria mesmo era, deixa-me ver, ouvir a sua voz, saber da sua vida, se ele ainda tinha namorada firme, se de vez em quando também se sentia só. Ele não tinha amigos próximos na faculdade e fora daquele âmbito era invisível. Não praticava esportes, não saía com a turma para beber, não participava dos movimentos estudantis. No intervalo das aulas, contudo, a uns poucos conhecidos já mostrara seu exemplar de A Maçã no Escuro autografado pela célebre escritora, que o tratava por poeta. A incrédulos colegas e professores também se permitiram detalhar o apartamento dela, a poltrona onde ela lia, o sofá onde ele se deitava, a máquina de escrever portátil, blocos e tiras de papel, cortinas esvoaçantes, a janela com vista para o mar. Às vezes também descrevia os cabelos dela em desalinho, a boca entreaberta, a blusa decotada, o relógio de prata, e eventualmente até falava com ternura da sua mão ferida. O fato é que, de um modo ou de outro, ele começava a ser conhecido entre estudantes de letras como o amante secreto de Clarice Lispector.
quase uma antonomásia para esse cara, né? Alheio a tais rumores, depois do último telefonema, ele passou dias e noites em claros, entre a apreensão e a expectativa do convite para o jantar romântico. Quem disse que era um jantar romântico, né? Tudo bem que tudo leva a crer que fosse, mas ele é que está colocando esse romântico na cabeça dele. Transcorrida uma semana, deixou na portaria dela uma carta em que lhe abriu o coração. Dizia que a ela, e somente a ela, podia confiar seus sentimentos mais íntimos, suas inseguranças, seus pudores, em suma, sua falta de traquejo com mulheres. Acreditava, porém, que, inspirados em seu novo livro, eles também poderiam ser um casal profundamente namorado, sem pressa de consumar o seu amor. Numa folha à parte, encaminhou um poema de recente feitura, acreditando que Clarice Lispector, se escrevesse em versos, o assinaria com gosto. Na falta de resposta, dias mais tarde, telefonou para ela, que após 9 toques, ele contou. Atendeu pedindo perdão, mas não podia interromper sua tarefa. Seus R's franceses, tarefa, soaram mais ríspidos que o habitual, mas nem por isso ele se acabrunhou. Nutria o sonho de um dia ser ele a publicar um livro e imaginava o estado de nervos de quem se confronta com um reles revisor para impor sua sintaxe, sua pontuação peculiar, seu direito de escrever errado. Tornou a ligar na manhã seguinte, mas dessa vez uma empregada com voz vacilante respondeu que a patroa estava de repouso. Ele preferiu deixar passar o final de semana para telefonar de novo. Mas então tocava e ninguém mais atendia. Olha só isso. Pediu para a Aparecida lhe trazer os esmaltes de unha que pretendia experimentar em suas telas, agora que voltava a se aventurar na pintura. Era como uma terapia para superar a náusea que sempre se seguia ao desenlace de um trabalho de meses, se não de anos. Ensaiava dessa vez pintar com a mão direita, mas não podia se concentrar em seu labor com o telefone que tocava o dia inteiro. Mandou a Aparecida tirar o fone do gancho. Não tinha condições de atender sequer suas irmãs. Cara, para você que está me vendo aqui agora, você deve usar predominantemente, né, o celular para fazer ligações. Duvido que você tenha telefone fixo em casa e muito menos um telefone daquele das antigas, que tinha fio, que tinha o fone desconectado do aparelho, que você botava ele assim. Às vezes você não queria ser incomodado ou incomodada, você simplesmente tirava o fone do gancho, aí dava sinal de que a ligação estava ocupada a todo momento. Lógico que a conta de telefone acabaria vindo mais alta, mas pelo menos ninguém te incomodava. Eu acho que consegui explicar mais ou menos aí como que funcionava a coisa toda, né? Sem contar que telefone naquela época era luxo, não era todo mundo que tinha telefone em casa. Cadê? Não deu meia hora e o porteiro comunicou à Aparecida pelo interfone que aquele moço branquelo trazia um buquê de rosas para a madame. Instruído a deixar as flores na portaria, o moço mandou avisar que o telefone da casa estava com defeito, porque só dava sinal de ocupado. Vendo o filho de Maria Jansen parado com rosas vermelhas na calçada oposta ao seu edifício, inspirava em Clarice Lispector um vago sentimento de culpa, semelhante ao que lhe dava a visão de crianças dormindo ao relento ou mendigando à porta dos restaurantes que ela frequentava à beira-mar. Se pudesse, alimentaria todas as crianças famintas, abrigaria todas as criaturas abandonadas do Brasil. Quando começou a chover forte, viu o menino se retirar com as flores e lhe ocorreu telefonar para Maria Jansen, que no dia seguinte retomou as aulas semanais com a antiga aluna. Entre uma e outra pincelada, elas falavam de cinema, das peças em cartaz, de viagens, de moda, um pouco de política, falavam de homens, relembravam seus casamentos, seus affairs, suas esparrelas, e a sorrir as duas admitiram que já não namoravam, uma porque tinha ficado fria, outra porque estava queimada. Olha só que difícil até comentar essa parte aqui, né? Situação, o jogo de oposições nesse momento. Os homens da vida de Clarice Lispector eram agora seus dois filhos, que mais dia menos dia regressariam da temporada que passavam no estrangeiro com o pai diplomata. Outro dia, ela até se alvoroçou com a campainha, mas era o entregador da editora com um pacote de livros. Como prova do seu desapego pela própria literatura, os 20 exemplares do seu novo romance permaneceram uma semana empacotados no meio da sala. Só os desembrulhou para dar um presente a Maria Jansen, que gostou menos da capa que do título, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Quando a professora pediu que Clarice Lispector autografasse para o filho, desejosa de fazer uma surpresa a seu maior fã, ela desconversou, dizendo que a leitura de poesia era essencial para a formação de aspirantes à literatura. Buscou uma primeira edição de Boitempo, de Carlos Drummond de Andrade, que o menino dizia que tinha que ler absolutamente, e anexou ao livro um bilhete para o grande poeta, que com certeza lhe faria uma dedicatória caprichada.
Carlos, inclusive, morava a 2 passos da casa dela, entre Copacabana e Ipanema, e, malgrado a fama de tímido, adorava uma boa prosa e estaria sempre disponível para recebê-lo com uma garrafa de uísque. Quanto aos poemas do filho, mandou Maria de Ança dizer que era melhor ele imitar o que ela própria fez na juventude, queimá-los. Nossa, que... Meu Deus, né? Se queimar e ter a questão da queimadura dela, né? Talvez tenha alguma coisa aí. Se J quisesse realmente ser poeta, necessitava esquecer Clarice Lispector. Aí tem aqui um baque, digamos assim, um espaço entre um parágrafo e outro. Muito provavelmente esse conto vai para um outro momento, vai para uma outra parte. Estamos aqui na página 117 dele e ele vai até a página 121. E vamos continuar. Veja lá, resmunga a mãe. Veja lá se você não deixa de novo tudo fora do lugar. Cada vez que ela escuta movimentos na cozinha, já sabe que até para fritar batatas terá de tatear a bancada da pia, gavetas, prateleiras, à procura dos seus utensílios. Irritada, pergunta ao filho quando é que, finalmente, ele vai tomar tenência e se mudar. Com o espólio do pai, recursos não lhe faltam para comprar um bom imóvel, mas em 10 segundos Maria de Jansen se enche de remorsos, sabendo que o filho seria incapaz de abandoná-la ao cuidado de estranhos. É ele quem arruma a cama dela, quem a penteia e pinta a raiz de seus cabelos, quem à noite põe para tocar músicas antigas e se calhar até atira para dançar na sala. Para o serviço pesado ele atura diaristas e olhe lá, porque não há uma que dê conta da faxina sem mexer nos seus livros e papéis espalhados por todos os cômodos do apartamento. E sua mãe compreende bem, pois nada angustia mais do que lhe fugir às mãos algum material indispensável à criação dos seus quadros de arte tátil. Ontem lhe faltaram os frascos de goma arábica e não precisou do olfato para intuir que estavam no quarto do filho, que colava recortes do mural dedicado a Clarice Lispector. Nas pausas do trabalho, é esse o único passatempo a que ele se dá, herdado em certa medida do talento pictórico de Maria Jansen. Ela não se cansa de incentivá-lo a espairecer, dar uma volta na praia, respirar os ares do jardim botânico, mas ele só sai de casa uma vez por ano, quando leva rosas brancas para Clarice Lispector no cemitério israelita. A maior parte do tempo passa trancado no quarto diante do computador, onde tem acesso a publicações do mundo inteiro. Nessas horas é que lhe vale seu vasto conhecimento de idiomas, adquirido a partir da necessidade de ler em língua estrangeira as medíocres traduções da obra de Clarice Lispector. Aí, ele só sai de casa para ver o túmulo da Clarice, né, cara? O único sinal de vida que lhe dá por o mundo é ir até onde ela jaz morta. Entretanto, Maria Jansen daria tudo para voltar ao tempo em que mandava o pirralho desligar a televisão e ir para a cama, pois diante da tela ele agora só depara com desilusão e sofrimento. Há dias em que ele se revolta por não encontrar em jornais e sites uma nota sequer sobre Clarice Lispector. Pior, contudo, é quando proliferam matérias a respeito dela, onde ele sempre esbarra em imprecisões e graves equívocos que o obrigam a se dirigir aos jornais, solicitando retificações em cartas que nunca são publicadas. A esta altura, o nome dele já deve ser familiar nas redações, mas ninguém se lembra de procurá-lo quando se prepara uma reportagem de fôlego sobre Clarice Lispector. Biografias dela são lançadas todo ano, mas em parte alguma haverá menção a quem conviveu com a escritora numa fase em que ela não gozava do prestígio que só fez crescer depois de sua morte. Seu consolo são os poemas em prosa que ele escreve e faz circular na rede com a assinatura dela. Com orgulho incontido, divide com a mãe esses escritos e sua repercussão, algumas vezes superior à dos textos autênticos, mas ele sabe que a mãe não é favorável às suas atividades, o que atribui a ciúmes de Clarice Lispector. Maria Jansen jura que não tem ciúme algum, só lamenta que por amor àquela mulher ele tenha desperdiçado a beleza e o vigor da juventude. Antes de completar 70 anos, porém, ele ainda está em tempo de encontrar uma mulher nova que, oxalá, lhe dê 1 ou 2 filhos. Poderia morar com toda a família naquele amplo apartamento, e nem a cegueira a impediria de olhar pelos netos e vigiar a nora. Se fosse o caso, Maria Jansen até faria gosto em receber em casa um homem como companheiro do seu filho, com direito à adoção de um casal, de gêmeos. Vá à merda, mãe, reage o filho numa rara quebra do linguajar escorreito de Clarice Lispector. Vá CF, diz entredente para divertimento da mãe, que se gaba de ser uma mulher moderna aos 90 e tantos anos. Pode ser imaginação, ou mesmo audição excessiva, mas em certas noites Maria Jansen suspeita de estranhos ruídos no quarto dele. Ultimamente deu para despertar com esfarfalhares de seda e, quem sabe, uns passos de salto fino no assoalho. Veja lá, filha, ela diz. Veja lá se não vai para a rua vestido de Clarice Lispector. Olha só isso, né? Ele quer manter Clarice viva, tem lá o moral, tem textos que são dele, mas que ele fala que são dela, e pelo jeito até se fantasia de Clarice, e o grande medo da mãe é que ele vá vestido de Clarice Lispector
para a rua. Olha só isso, né? Enfim, que espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal e ative o sininho, só para ter certeza que você leu o conto inteiro. Deixa eu ver o que você pode escrever aí. Escreve aí telefone fora do gancho. Escreve aí nos comentários. Telefone fora do gancho. Só para eu ter certeza que você leu até o final. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.